Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa e nesta edição da Noite Informativa, como tem sido apanágio, olhamos na primeira parte, portanto, para alguns temas de análise, alguns temas de debate e neste espaço vou receber, e recebo aliás em estúdio, o Dr. Adelino Buch, a quem saúde, muito boa noite. Obrigado. Bem-vindo, portanto, a este espaço de análise. Começaria por lhe convidar, portanto, para falarmos um bocado sobre esta questão do recrudescimento dos ataques, portanto, no país, isto mesmo depois de encetadas, portanto, manobras para o diálogo. A verdade é que nos últimos dias, sobretudo, um pouco por todo o país tem estado a espalhar-se, portanto, esta ação de ataques. Como é que tem olhado, como é que tem visto esta situação? Muito obrigado, boa noite. Eu penso que qualquer moçambicano de bom senso olha para o alastramento dos ataques com alguma preocupação, porque numa altura em que os mediadores suspenderam e deixaram algum trabalho de casa para o governo e para a Renamo, era expectável que as coisas estivessem a tomar um outro rumo. Eu li num dos órgãos de comunicação, num dos jornais da praça, sobre aquilo que são as razões destes ataques na ótica do líder da Renamo. Segundo ele, visam dispersar a concentração dos efetivos na zona de Gorongosa. Seja como for, por causa do impacto que estes ataques têm, traz um sentimento de medo, um sentimento de que todo o esforço que está sendo feito parece não estar a surtir efeito. Quer dizer, esta é a sensação com que a sociedade fica e agrava a nossa situação de pauperamento, quer dizer, a nossa situação de pobreza. Portanto, eu penso que é condenável esta situação, é condenável, independentemente das razões que possam ser evocadas para justificar, é condenável este ataque, sobretudo porque também levam consigo um rastro de sangue, mortos, etc. Então, não é de nenhuma forma a melhor forma de fazer esta reivindicação. Mas, na sua opinião, em que medida é que estes ataques podem, eventualmente, comprometer o curso que se pretende dar, portanto, ao diálogo político no país? Os ataques em si, tendo em conta a sua origem e quem as protagoniza, eu penso que não afeta o diálogo, porque eles sempre aconteceram e a vontade do diálogo sempre esteve expressa do lado do próprio governo. Portanto, os ataques são condenáveis, mas eu penso que o governo manterá sempre firme a ideia de que este conflito deve terminar na mesa de negociações. Pelo menos é esta a minha opinião, porque mesmo nos lugares onde a Renamo faz estes ataques, não temos estado a ver grandes exercícios militares a acontecerem do ponto de vista de que é preciso haver, sei lá, perseguições e captura, etc. Eu penso que há alguma serenidade do ponto de vista daquilo que é a posição do governo e os ataques perturbam, mas eu penso que a convicção inabalável de que a paz deve ser encontrada ao nível do diálogo vai se manter. Pois, enquanto isso, o sangue continua lá, portanto, a vida normal da população também é completamente destruída, desestabilizada. As escolas, as crianças não podem frequentar as escolas como deve ser. Portanto, há aqui uma grande preocupação que o governo, acima de tudo, deve olhar para ela. A questão que lhe posso colocar é como sair de um cenário destes? Como evitar, portanto, que estas matanças continuem a acontecer? Que medidas é que podem ser tomadas, eventualmente, de forma imediata, para que não aconteça? Enquanto não se alcançam, portanto, os tais entendimentos, mais o diálogo, que medidas é que podem ser tomadas para que
não haja este alastramento, portanto, de ataques pelo país? Eu penso que a única esperança que se pode ter para que os ataques não continuem a perpetuar o sofrimento das pessoas é realmente chamarmos ao sentido de bom senso. Porque eu penso que, do ponto de vista daquilo que são as abordagens nacionais, já foram muito feitas, já foi evocada uma série de situações que, neste momento, a única esperança que nós temos como sociedade é, por um lado, a Renamo parar de fazer os ataques e avançar-se para uma situação de cessar-fogo, porque é a única forma que nós podemos é a única forma que podemos, de forma imediata, alimentar-nos a esperança de que as coisas poderão mudar. Porque falar de medidas administrativas, falar de medidas de criminalização, etc., são medidas que podem ser evocadas, mas no fundo elas não trazem nada de substantivo. Portanto, é uma simples evocação formal, mas aquilo que é importante mesmo, que é parar com os ataques e o sofrimento das pessoas, não acontece. Portanto, não é por aí. Não há nenhum ato administrativo neste momento que possa fazer com que esta situação pare. Pois, o doutor Adelino Buff fala de bom senso. Os mediadores, quando interromperam, portanto, e regressaram aos seus países de origem, também falaram de bom senso e, acima de tudo, deixaram alguns aspectos, algumas questões para a reflexão. Entretanto, este bom senso e esses aspectos para a reflexão parecem não estar aí, pelo menos pelo que se tem vivido. Parece não estar, o que é bastante preocupante, porque tanto do lado do governo como do lado da Renamo não se conhecem iniciativas de aproximação. Antes, pelo contrário, conhece-se, pelo menos do lado da Renamo, o sentido de intensificação daquilo que são os ataques para zonas antes não atingidas. Portanto, estamos a falar do Niassa, que ainda não tinha havido ataques. Estamos a falar de intensificação na zona da Zambésia, para além de Tete e Manica e Sofala, que já são lugares habituais. E eu penso que é preocupante, sobretudo porque parece que a saída dos mediadores internacionais deu lugar a férias da Comissão Mista. Eu acho que isto é realmente preocupante, porque ainda que não fosse para tratar assuntos de impacto, pelo menos consolava a sociedade o facto de esta comissão estar, de alguma forma, a aproximar-se entre si e a falar, enfim, fazendo alguma coisa. Desta forma, eu penso que os tais mediadores irão regressar e vão encontrar as coisas no mesmo ponto ou no pior ponto do que quando cá estavam. Portanto, isto é preocupante para qualquer um que olha para estes cenários. É preocupante sobretudo também porque, se nós olharmos para aquilo que são as abordagens da última semana, quer do ponto de vista dos ataques, quer do ponto de vista de endurecimento do posicionamento, do ponto de vista daquilo que se pretende na mesa de diálogo, pelo menos visto na perspectiva da Renamo, as coisas também pioram, porque fala-se de uma governação que não tem nenhuma relação com o governo instituído, quer dizer, uma governação com políticas próprias, como se estivéssemos numa situação de federação. Quer dizer, não há moral para dizer isto, mas olhando para aquilo que são as perspectivas que se dizem ter para esta governação, estamos de uma solicitação para as autarquias provinciais, estamos a querer dar um salto ou uma cambalhota para uma federalização. O que se configura
bastante perigoso, porque fala-se de retirada cobrança dos impostos ao nível das províncias, e as províncias decidem o que é que colocam ao nível central. Então há muita confusão que só vem confundir mais a opinião pública do ponto de vista da informação, que era importante que fosse dissipada, salvo se esta forma seja depois na mesa de negociação retirar. Também pode ser uma tática desta natureza. Mas eu penso que a saída dos mediadores, o curso dos acontecimentos, é muito mais preocupante do que antes da chegada dos mediadores neste momento. Fala aqui de uma possibilidade de ser uma tática que a Renamo esteja a usar para levar à mesa de negociações, portanto, com o governo. Eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente, portanto, ainda sobre os ataques. Julga que configura-se uma espécie de estratégia também da Renamo, pressionar atacando sedes distritais, hospitais, escolas, fazendo emboscadas, uma espécie de pressão para que o governo também ceda naquilo que são, portanto, algumas das suas exigências à mesa do diálogo? Repare que o governo tem responsabilidades de segurança pública dos cidadãos. Tem a obrigação de garantir que o cidadão circule livremente, esteja bem de saúde, estude, etc. Portanto, não há dúvidas que estes ataques virados para desestabilizar os hospitais, as escolas, etc., têm este fim. Mas, e depois também dizem que os compêndios militares, quando se está num processo de negociação, estes acontecimentos que assistimos são normais. Só que, na nossa perspectiva, não se configuram normais, porque estamos perante uma guerra que é de dentro para dentro e não faz muito sentido, não é? Eu penso que poderia-se evitar recorrer àquilo que são os manuais das negociações, aquilo que são as táticas de guerra, etc., etc., para um conflito desta natureza. Existem analistas que dizem que os ataques visam vir à mesa de negociações com alguma força, mas é uma força que não sei se tem algum valor, porque se nós considerarmos que as negociações podem nos levar a uma situação de paz a curto prazo, estamos a falar de mortes que vão ficar na mente das pessoas no momento crucial de celebração dessa paz. Então, eu não vejo, o mérito, pessoalmente, de, numa perspectiva de paz, para celebrarmos a paz, estarmos a ver pessoas a perderem entes queridos, a vermos infraestruturas a ficarem destruídas e ficarem esses elementos como marcas da paz. É triste. Triste. Dr. Buque, eu gostava que nós olhássemos agora para um outro assunto. Na semana finda, portanto, a CTA celebrou, portanto, realizou o 30º encontro da Conferência Anual, portanto, do Setor Privado, e entre várias questões que foram levantadas, a questão da melhoria do ambiente de negócios foi a que, diga-se, dominou praticamente os debates durante as sessões. Eu gostava de ouvir de si como é que avalia, portanto, o ambiente de negócios no país, as relações, portanto, que os empresários têm tido com o governo, versus, portanto, esta situação de crise que o país vem vivendo. Olha, eu, antes de fazer esta análise, devo ressalvar que o nosso ambiente de negócios em Moçambique só vai ter alguma expressão quando os diferentes atores assumirem que cada um tem um papel preponderante a desempenhar neste processo do ambiente de negócio. Quando
uma das partes no processo olhar para o outro como alguém que exige algo que não tem direito de exigir, vamos mantermos-nos neste mau ambiente de negócio. Na perspectiva daquilo que foi a análise do diálogo público-privado, e segundo o modelo que se adotou, de acordo com a exposição da CTA, ficou claro que muitos parceiros da CTA não tiveram os encontros programados para tratarem da matriz que estava em dia naquele momento. E muitas vezes chegou-se a dar a expressão de que nem mostraram vontade de fazer isso. Portanto, é muito preocupante quando um governo não sente responsabilidades de trazer o seu país para uma situação de um ambiente de negócio aceitável. E é muito preocupante porque nós, pelo menos, teríamos alguma coisa para oferecer aos investidores. Mas neste ambiente em que nós vivemos, porque, repare, o ambiente de negócios, a sua avaliação é sempre uma constante. Quer dizer, eu faço uma reforma hoje num determinado setor, se eu fico por aí, eu vou ficar de novo estagnado na avaliação. Portanto, o ambiente do negócio é uma constante, é uma luta, porque todo mundo está a fazer tudo para atrair para si o capital, que hoje em dia não tem fronteiras. E o nosso caso realmente é muito preocupante, porque, infelizmente, algum setor público não está claro sobre esta necessidade de reformar, esta necessidade de melhorar alguns aspectos, se bem que a nível de grandes estruturas, este governo, por exemplo, alterou o modelo de onde está o diálogo privado, o setor privado e o público, retirou-se a direção do setor privado no Ministério da Indústria e Comércio para o Primeiro-Ministro. Foi um avanço, mas continua a haver resistência por parte de alguns governantes de trabalharem com o setor privado para resolver certos problemas que são reais e são objetivos, de tal sorte que alguns dos problemas até poderiam nos tirar da situação em que nós nos encontramos, nomeadamente as questões relacionadas com a produção local, questões relacionadas com a industrialização, questões relacionadas com o conteúdo local em relação àquilo que são os grandes projetos, etc, etc. São coisas que podem resolver o problema do emprego, que é também preocupação do governo, pode resolver o problema de melhoria da colheita de receitas a nível do fisco, porque há atividades que estão-se a realizar. Quer dizer, mas infelizmente alguns governantes nossos me parece não terem esta noção de que o ambiente de negócio favorece o país acima de tudo. Não favorece a CTA, não favorece só os investidores, mas favorece o país como um todo. Infelizmente, temos governantes que não têm essa noção. Havendo um melhor ambiente de negócios, e como estava a fazer referência, o papel do setor privado, dos empresários, ajuda a catapultar e a melhorar, portanto, aquilo que é o desempenho da economia nacional. Todos os indicadores de governação mudam, porque há apetência para o investimento. Quando se investe, melhora-se o emprego, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. São as famílias dessas pessoas que têm uma vida melhor, são os impostos através do IVA e outros impostos que são canalizados ao erário público. Portanto, há toda uma vibração da economia que não acontece nas condições em que nós estamos hoje. Portanto, e depois, quer dizer, há aquela situação de que
as pessoas dizem, epá, mas nós ontem fizemos isto. Mas tu fazes isto, os outros países também estão a fazer mais. E o nosso problema de Moçambique, de facto, muitas vezes, não é tanto de não reformar. Okay. É a inércia que existe no setor público para agir em função daquilo que são as necessidades urgentes que existem para alavancar a nossa economia. Pois bem, Dr. Buch, eu gostava que avançássemos para o nosso terceiro tema, portanto, de análise aqui neste espaço da noite informativa, que são as eleições municipais na África do Sul, um país, portanto, onde uma larga maioria de portanto, habitantes ou residentes são moçambicanos, sim, apesar de não votarem para essas eleições municipais, de qualquer das formas, afeta-lhes de alguma medida. Como é que tem olhado, como é que tem visto, portanto, as eleições municipais na África do Sul e os resultados, acima de tudo, que já foram tornados públicos, pelo menos até este momento? Bom, deixa-me dizer que olho para as eleições autárquicas na África do Sul em duas perspectivas. Eu vejo o ANC que, talvez por causa do facto de estar a governar, penso que está perdendo alguma oportunidade de reformar as áreas sociais, as áreas económicas, etc., de modo a levar para a sociedade um bem-estar diferente do que está a viver hoje. Esta situação, aliada a uma série de escândalos sucessivos que acontecem em face, se quisermos, de abuso de poder por parte das pessoas ligadas ao Congresso Nacional Africano, está a penalizar o ANC. Está a penalizar, sobretudo, nos círculos onde há massa crítica do ponto de vista daquilo que são o sistema de governação. Portanto, as principais capitais onde as pessoas têm uma percepção diferente da vida, onde as pessoas fazem análise sobre determinados fenómenos económicos e sociais, o ANC está a perder esses lugares. Ainda que venha a ganhar em algum momento, mas, de qualquer forma, o nível de competitividade que está tendo com a Aliança Democrática mostra que o ANC está a ficar parada no tempo. E se calhar esta situação de paragem no tempo e visto numa perspectiva de eleições vizinhas, pode ser que ajudem a uma reflexão interna, quer ao nível da Frelimo, quer ao nível do MPLA, quer ao nível da ZANU-FP, etc., etc., que são também partidos que têm a mesma origem e têm mesmas obrigações em relação aos seus povos. Por outro lado, parece haver também aquilo que era uma grande expectativa, a explosão do ponto de vista de eleitorado a favor do partido de Julius Malema, parece não estar a verificar-se. Eu penso que, se calhar, aqui também o sentido populista está a cair. E as pessoas estão a olhar para as questões de forma muito mais pragmática, mais objetiva, etc. E estamos a ver o partido do Malema a ficar numa situação de 4%, 9%, 7%. Portanto, é verdade que é um partido novo, mas por aquilo que tem sido o intervencionismo do próprio presidente do partido, esperava-se muito mais do que está a acontecer. Portanto, na minha opinião, existe uma ANC que está a perder terreno do ponto de vista daquilo que é influência nas zonas onde as pessoas têm
acesso à informação, têm capacidade de análise, têm outra forma de ver a governação a favor da Aliança Democrática. E existe esta decepção que é, não digo decepção, na minha perspectiva, que era ver o partido do Malema a subir muito mais do que está a acontecer. Pois. É verdade que os resultados ainda estão em fase são preliminares, ainda estão em fase de contagem. De qualquer das formas, a consolidação da Aliança Democrática, por exemplo, na zona do Cabo e em Port Elizabeth, e depois também este perder de alguma vantagem, portanto, do ANC em Joanesburgo, são motivos de preocupação. São motivos de preocupação para o partido do ANC, não é? São motivos de preocupação para o ANC. Mas eu penso que, do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas democráticas, significa que as pessoas não estão já amaradas àquela situação de que histórica do próprio ANC, não é? Quer dizer, aqui já o fator histórico começa a não pesar muito. Quer porque os eleitores provavelmente não tenham vivido tanto aquilo que foi o apartheid, e depois também porque a massa crítica é maior nestes locais. É preocupante para o ANC, mas é vibrante para a democracia sul-africana, porque vamos encontrar situações de competição. Muitas vezes, e nós, se calhar por causa do centralismo que sempre vivemos, olhamos para esta dispersão de governação como algo perigoso, mas para aquela sociedade específica, e considerando que a África do Sul não tem o perigo de instabilidade militar, eu penso que os votos, os sul-africanos estão a crescerem do ponto de vista de democracia deles. Ainda nessa perspectiva, julga que a forma fria, vamos assim considerar fria, ou a inércia em relação à tomada de algumas medidas no topo, portanto, do ANC, em relação aos escândalos, sobretudo do presidente Jacob Zuma, poderão estar a castigar, a penalizar o partido, portanto, nestas eleições autárquicas? Não ponha dúvida, porque, repara, a sociedade informada é sempre uma sociedade que exige muito mais do que se pode esperar. Então, quando esta sociedade olha para a governação, olha para os governantes, diríamos que olham de forma despida do seu peso histórico e dizem, mas então era isto? É isto que nós temos que adorar? Então, há esta mudança. Eu chamava aqui propositadamente que os países, porque o ANC e a situação em que está mostra, é uma amostra daquilo que as sociedades à nossa volta, tendo em conta a origem dos partidos políticos, pode estar a acontecer. Portanto, se nós tivermos, se os nossos líderes, quer em Moçambique, a África do Sul, Angola e outros, não olharem para este cenário e estudá-lo com muita responsabilidade e adiantarem-se para questões bastante objetivas ao encontro daquilo que foi sempre o seu apanágio, que é servir o povo e não se servir do povo, seria muito bom. Mas se não fizerem isso, não fiquemos alarmados nem admirados se estas situações se repercutirem nas outras aliás, já há fortes sinais disso no Zimbábue. Sim, eu penso que sim. Então, é necessário que haja, de facto, a capacidade fria de olhar para os acontecimentos com olhos de ver, despido de emoções, despido de responsabilizar forças externas,
responsabilizar os nossos inimigos habituais, etc, etc. Olhar para os acontecimentos como o crescimento de uma sociedade que, se ontem queria liberdade, hoje quer muito mais do que isso. Portanto, já não basta a liberdade. Tudo bem, estamos livres, mas queremos muito mais do que a liberdade. E eu penso que é isto que estão-nos a mostrar os sul-africanos. Eu penso que é uma lição muito importante e vale a pena ser estudada por muitos dos países à volta da África do Sul. Doutor Adriano Buck, é sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado por este momento de análise e, acima de tudo, por ter-nos ajudado a perceber e interpretar esta questão do recrudescimento dos ataques em Moçambique e, portanto, também as exigências para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, feita pelos empresários e pelo setor privado, fundamentalmente. E, finalmente, esta análise às eleições municipais na África do Sul, que tem mostrado, portanto, uma tendência para um ligeiro, se quisermos, um crescimento da Aliança Democrática e uma ligeira queda, portanto, do ANC. Vamos seguramente olhar também na próxima semana e com mais precisão, porque teremos mais dados, mais elementos para esta questão das eleições municipais na África do Sul. Vamos sair agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir.